Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 6 de junho, sexta-feira. Estamos lendo aqui carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 5. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Antes de eu chegar aqui nesse contexto do apóstolo Paulo, eu preciso pensar com vocês um pouquinho ontologicamente. Bom, Osmar, que palavrão é esse? A ontologia é o estudo do ser. A gente não usa essa expressão no dia a dia, porque isso é mais do campo da filosofia e das psicologia, etc. No entanto, todas as vezes que os crentes, todos os crentes, falam, por exemplo, do jardim, né, no Éden, ele está buscando ali os padrões ontológicos do ser, né? Ou seja, quem é o ser humano, o Adam, né? O ser humano. E como é que ele se constitui? Como é que ele foi feito? Seu gênero, o papel que deveria desenvolver, a sua, enfim, toda a sua estrutura. Está tudo ali, tudo. O estudo ontológico do ser, que na filosofia vai para várias outras áreas, né, da mente, do abstrato, causa e efeito, e não sei o que lá, tá, vai para outras áreas. Nós, os crentes, a nossa ontologia é olhar para o jardim. E aí, expressões que você já usou, por isso que eu estou falando, o termo não é usual, mas as reflexões são. Você já ouviu, e você mesmo já deve ter falado, sobre como éramos antes da queda, né? E tudo o que era ideal, tudo que era luz, tudo que era a semelhança de Deus antes da queda e depois daquele ato, o único ato de desobediência de Adão, como as coisas passaram a ser. Então, para a gente entender muito do que acontece conosco hoje, a gente precisa pensar no jardim, né? Por que que a busca de alguns nunca acaba, né? A busca por respostas nunca acaba, porque não vai para o jardim, né? Por que que os crentes ficam satisfeitos? Porque a gente crê naquela narrativa, não considera ser um mito, não considera ler aquilo como um arquétipo, com arquetipia, né? A gente lê os fatos, né? E como é que Deus tratou a questão e como é que éramos antes, como é que nos tornamos depois da queda. Então isso é muito importante. E então antes da queda a gente pode, quando a gente fala queda parece um tropeço, né? Mas na verdade, na literatura evangélica, alguns chamam de lapsus, outros chamam de precipitação. Eu gosto de precipitação, que dá a ideia maior do que realmente aconteceu. Não foi um tropecinho, não. Foi uma precipitação, porque saiu de uma condição espiritual e uma condição todas as outras, porque primeiro nós somos espírito, né? É, é, todas as derivações desta precipitação, elas vieram para tudo, para a terra amaldiçoada, as relações, a mente humana, o corpo, né? E aí, como você já ouviu várias vezes, repito, você também já falou disso, quando entraram as doenças, o óbito, as dificuldades de todas as ordens, porque o pecado só fez multiplicar. A maldade só fez aumentar e todo mundo, no seu tempo, igualzinho a Adão e Eva, pecaram, né? Eu sempre costumo dizer que todo mundo já esteve no lugar de Adão e de Eva, ou seja, em algum momento na vida, pela primeira vez,
o ser humano esteve no jardim da inocência, digamos assim, né? Diante de Deus, diante do tentador e diante do fruto proibido. Todo mundo já passou por isso, né? Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero chamar a atenção, e quando a gente pensa nesse lugar de precipitação, de como deixamos de ser a imagem perfeita de Deus, né? Também não vamos discutir agora o que vem a ser imagem, mas tem muita coisa de inteligência, de criatividade, de personalidade, de ser espiritual, tudo isso é imagem de Deus, entre outras coisas. O ser humano borrou, né? Manchou, maculou, o pecado fez isso no ser humano, maculou tudo, de maneira que agora a gente só tem dificuldades. Não são tão terríveis a ponto de aniquilar a existência, não. Mas todo mundo passou a carregar fardos, né? Todo mundo passou a carregar alguma dificuldade na vida. E por que eu estou falando do jardim? Quando eu disse ontológico, é porque o que eu vou tentar refletir aqui no Gálatas 6,5 diz respeito a lá ao jardim. Vocês lembram quando eles cometeram o ato de desobediência, se viram nus? Todo mundo lembra disso. E se envergonharam. E quando perceberam e fizeram uma roupa lá de folha e tal, e quando perceberam a presença de Deus, se esconderam. E Deus começou a tratar com eles. E, e ali já tem um padrão, por isso que é ontológico, porque esse padrão permanece até hoje, né? O padrão permanece até hoje. Quando Deus falou com Adão, Adão, ele se colocou num lugar de, como é que eu vou dizer, ao invés de ser objetivo, de assumir o que ele tinha feito, né? Olha, eu te desobedeci e eu comi, né, o fruto que o Senhor proibiu e estou aqui, estou culpado, né? Não, ele não assume. Ele quase que transfere a culpa para Deus. Os irmãos sabem disso. Ele disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi, né? Que padrão é esse? É o padrão de, ao invés de ficar no lugar objetivo, responsável, porque, aliás, é importante falar isso hoje. Responsabilidade é a capacidade de responder pelos seus atos, né? O ser responsável é aquele que responde por suas atitudes, portanto, deve assumi-las, deve arcar com as consequências das suas atitudes. Esse é o ser responsável. E quando Deus pergunta, ou seja, chama a responsabilidade, ou seja, exigiu uma resposta de Adão, né? A resposta foi naquele lugar de vítima, naquele lugar de passividade, né? O lugar objetivo seria se ele dissesse, não, eu errei, eu fiz errado, e nem mencionasse a mulher. E a mulher, por sua vez, né, não diferente de Adão, diz, a serpente me enganou. Ela não disse, eu errei. Não, ela jogou a culpa na serpente. Ah, os fatos, foi a mulher que realmente deu para Adão, né? E foi a serpente que enganou a Eva, é fato. Mas vocês percebem que o fato não como é que eu vou dizer? Não tira a responsabilidade pessoal, né? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a Eva foi enganada, mas que Adão desobedeceu, né? Então, a palavra do Senhor coloca sobre eles esse peso de responsabilidade. Coloca, não tenha dúvida disso. Mas eles, naquele momento, se esquivaram. Eu fico só observando como isso na vida, né? De como alguns querem justificar erros grosseiros na educação.
Então você tem uma mulher de 50 anos, incapaz de governar uma casa, de lavar uma louça, de cozinhar, de qualquer coisa assim. Não que a mulher tenha sido criada para isso, mas por enquanto ela é cobrada, né, mais do que o homem dessas tarefas e tal. Não, mas eu não faço porque a minha mãe não me criou assim. Tá, isso justifica quando? Lá na inocência. Quando tinha 9, 10 anos, justificava. A mãe não estimulou, não me ensinou, não cobrou, não responsabilizou. E aí? E aquela criança não sabe mesmo. Mas depois justifica uma mulher de 50, desculpa a expressão, ser porca, porque essa é a expressão que todo mundo usa, gente. E eu não, eu preciso ser o mais claro possível. Então aquela mulher dita, né, porca, né? Ou então aquele homem preguiçoso, né, que a goteira fica lá 500 anos, né? E a mulher fala com ele todos os dias, ele não toma nenhuma providência. Ah, porque o meu pai não me ensinou, mas agora ele tem 50, agora ele tem 30, tem 40, né? Então, justifica, não, é isso que eu estou dizendo, né? Quando todas as vezes que a gente não assume um lugar objetivo e diz, não, eu fiz errado, né? Porque esse é o lugar do adulto, esse é o lugar do maduro, do responsável. E quando responde, não adianta transferir a culpa para o passado, para pai e para mãe, para as contingências da vida, não adianta passar panos psicológicos, ah, porque é isso, porque é aquilo outro, e aí você arruma justificativas para tudo. Ah, é impressionante como alguns, exageradamente, justificam as ações de bandidagem falando da situação social. Não, ele rouba porque ele cresceu num lugar periférico, de dificuldades, aprendeu aquilo. Só que, diante de Deus, todos nós somos responsáveis, né? Osmar, quando é que você vai falar de Galatas 6? Então, aqui nós temos dois fardos. Um fardo é o versículo 2, que diz assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. Que fardo é esse? O luto, por exemplo, crise financeira, por exemplo, um acidente, algo que mudou completamente a vida do outro, né? E aí é uma carga pesada demais. E no amor a gente tem que ajudar a carregar. Mas o apóstolo Paulo continua, diz no verso, escreveu aqui no verso 4, mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, ou seja, se sentir aprovado. Não, estou fazendo a coisa certa. Sem viver se comparando com outras pessoas, né? Então, portanto, ou seja, porque ele explicou isso, né? De, de cada um avaliar as suas próprias atitudes. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Que fardo é esse? O ser responsável. Para eu terminar, para não falar até 2026, né? É, queridos irmãos, lembra como eu disse, que virou um padrão? Vocês lembram de Caim e como é que o Senhor falou com Caim? Ele diz: Caim, o pecado está batendo à sua porta, né? Cabe a você dominá-lo. E Deus falou isso para ele quando ele estava lá de carão, com um semblante descaído, como diz a Bíblia, né? Com aquela intencionalidade de aniquilar o irmão, matar o irmão, né? E o que, que foi que Deus falou para ele? Está batendo na tua porta. Cabe a você dominá-lo. Está aqui a carga que o apóstolo Paulo está falando. Osmar, como é que você sabe disso? Porque ele começa falando disso, é o verso 1 do capítulo 6. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade,
Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado, né? Então, como é que se diz? O fardo que cada um deve levar é esse cuidado consigo mesmo. O fardo que cada um deve levar e que não dá para comparar com o outro, que não dá para transferir para o outro, é a responsabilidade pessoal, é a consciência, né? É entender que vai responder para Deus, porque responsabilidade é dar respostas para Deus. E aí, o que que justifica, né? O que que cola? O que que Deus vai dizer? Realmente, você está certo, eu estou errado. Eu acho que não vai ter isso, né? Diante da palavra de Deus, acho que todo mundo está precisando da misericórdia de Deus, precisando da salvação, da redenção. Deus te abençoe a pensar nestas coisas, a refletir nas nossas responsabilidades e o que é que a gente está pegando esse lugar tão pacífico, tão vitimado, como se a vida nos devesse alguma coisa. Que lugar é esse? Saiamos daí, sejamos objetivos, responsáveis, porque esse fardo não dá para dizer que foi culpa de pai e de mãe, cada um leva a sua carga. A responsabilidade não vai transferir para filho, nem para pai, não vai transferir para ninguém. É uma responsabilidade pessoal. Irmãos, falei demais. Deus te abençoe. Vamos orar. Eterno Pai, que a tua graça e misericórdia seja sobre todos nós, que sejamos responsáveis, Senhor, maduros diante de ti, compreendendo, Senhor, a nossa situação e buscando todos os dias a tua misericórdia. Eu oro no nome de Jesus.